Bom dia, minhas deusas. Já tô aqui preparada para o nosso café da deusa, nosso encontro matinal, todos os dias da semana para trazer uma reflexão para tua vida. Já vou preparar aqui meu café e te falar qual vai ser o tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre como parar de ser boazinha, como aprender a dizer não sem que a gente se sinta mal. Vamos falar sobre isso? Bom dia, minha deusa, eu já tô com meu cafezinho aqui, espero que tu esteja com o teu também. E vamos falar hoje sobre como é que a gente pode aprender a dizer não, a parar de querer ser agradável o tempo inteiro. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é um assunto muito relevante para nós mulheres, porque a gente aprendeu muito a ser agradável, né? A falar aquilo que as pessoas queriam que a gente falasse, não aquilo que a gente pensava. Então a gente pensava assim, o que eu falo, né? Quando tu tava no teu ambiente lá familiar, tu meio que inconscientemente pensava assim, o que eu falo para ser agradável aqui nesse ambiente? O que eu posso falar que pode soar bonito, né? Ou pode ser agradável? Por que a gente quer agradar? Por que a gente sempre quer dizer sim para as pessoas e agradar? Porque a verdade é que a gente não se aceita. E eu descobri isso na minha própria vida, no momento em que eu via que eu queria muito agradar as pessoas. E eu comecei a me questionar, mas por quê? Por que eu quero agradar as pessoas? E muitas vezes eu me decepcionava, sabe? Eu ficava assim, eu dava muito de mim, eu dava presente, eu fazia, acontecia, e aquela pessoa não dava nenhum retorno em troca. Às vezes nem para dizer, olha, recebi, super legal, não. E eu ficava pensando assim, tá, mas a decepção é minha, né? A expectativa era minha. Mas isso fez com que eu refletisse por que a gente quer sempre agradar? Por que a gente quer, de alguma forma, ser agradável, receber elogios, receber comentários? Porque simplesmente a gente não tá fazendo aquilo que a gente precisava fazer por si, que é a própria autoaceitação. E quando eu entendi que eu precisava me aceitar, que eu precisava me amar, que eu não precisava esperar isso dos outros, foi uma grande virada de chave. E aí eu entendi que eu não precisava agradar. E nesse lugar que eu falo do dizer não. Porque hoje, se eu tenho alguma compromisso que eu não posso comparecer, eu simplesmente digo não. E aí, quando na minha mente vem assim, mas se ele não gostar, e se ele não sei o que, eu fico tipo, tudo bem, é o direito dele. As pessoas não são obrigadas a me amar, a me aceitar, a me elogiar, a gostar de mim. Não. Mas o que eu tenho hoje, que eu não tinha no meu passado, que eu dizia sim pra tudo, que eu tinha medo de dizer não, que eu achava que as pessoas iam parar de gostar de mim, eu ia parar de ser agradável. Também aqui no YouTube, né, falar o que eu penso. Hoje eu penso de forma muito clara. Eu tô fazendo aquilo que eu acredito ser certo. Eu tô respeitando os meus limites. Eu preciso respeitar os meus limites. Porque se eu não respeitar os meus limites, ninguém vai. Então, se aquilo que a pessoa tá me pedindo é alguma coisa que eu não quero fazer, que não respeita o meu limite, eu digo simplesmente não. Mas a fulana não vai gostar de ti, vão deixar de ser amigas. Tudo bem, não tem problema nenhum. Porque eu vou continuar do meu lado. Eu acho que é essa a grande questão. A gente não tá do nosso lado. A gente se abandona primeiro. Então a gente precisa da aprovação externa, a gente precisa que os outros nos digam o quanto a gente é maravilhosa, o quanto a gente é amada. Mas se tu fizer isso por ti, se tu começar a criar, que nesse canal aqui, se tu maratonar esse canal, tu vai sair fazendo isso com qualidade. Mas se tu começar a te amar, se tu começar a cada vez mais fazer coisas que são importantes pra ti, a opinião dos outros vai valer cada vez menos. E hoje, a opinião das pessoas que importam pra mim são pouquíssimas, né? E ainda assim eu ainda faço filtro. Mas o que tu precisa entender é que a validação precisa vir de ti. E quando vier essa pergunta do tipo, mas eu não vou agradar fulano, eu não vou agradar meu chefe, e daí? Tu não precisa agradar. Não precisa ter medo do que vai acontecer. Eu sei que tu é forte o suficiente pra lidar com o que vai acontecer, sabe? A gente é forte o suficiente pra lidar com uma crítica. E tudo bem, a crítica diz mais sobre a pessoa do que sobre ti. Por que tanto medo? Né? E o medo vem disso, vem dessa lacuna, desse vazio que, em vez de tu tá te amando, te valorizando, tu te permitindo, tu te dando direito, tu te elogiando, tu tá esperando isso dos outros, e isso não vai vir. Porque provavelmente essa pessoa não faz isso nem por ela.
Ela não vai dar uma coisa que ela não tem nem pra ela. Então, que a gente comece a entender, né? O importante é tu entender os seus limites. O importante é tu te amar, tu te valorizar, tu te permitir. E o que as pessoas vão achar, bom, totalmente direito delas. Não tem a ver contigo, não está no teu comando, não está no teu controle. Mas o que tu pode controlar é a tua permissão, é o teu amor próprio, é tu entender que tu é dona da tua vida, que tu é dona das tuas emoções, que tu não é controlada por aquilo que as pessoas falam. Se a pessoa fala alguma coisa, bom, problema dela, sabe? Mas se tudo tá do teu lado, se tu te apoia, é muito difícil te derrubar. Então a reflexão que eu deixo pro dia de hoje é que a gente estabeleça limites. Como é que tu pode estabelecer limites pra tua vida? De forma que tu sempre esteja cuidando de ti, que tu sempre esteja valorizando quem tu é e não buscando a aceitação do outro. Como é que tu pode se sentir amada e aceita por ti mesmo cada vez mais no teu dia a dia? E eu falo muito nesse canal sobre como fazer isso. E dessa forma que a opinião dos outros se torne cada vez mais irrelevante. E aí quando tu precisar dizer um sim ou um não, que tu diga porque tu quer e não para agradar. Tá bom, minha deusa? Um excelente dia pra ti e te espero amanhã no Café da Deusa.